Olá, seja muito bem-vindo a esse espaço, a esse canal, onde temos a oportunidade de estudar um pouco mais a respeito da Palavra de Deus. Eu quero agradecer muito a você que tem separado aí um tempinho a cada semana, todas as quintas-feiras à noite, para participar conosco dessa série. Uma série com 28 temas, onde estamos analisando as 28 crenças fundamentais dos Adventistas do Sétimo Dia. Mesmo que você não seja adventista, e eu sei que tem muitos amigos que nos acompanham, o crescimento que você vai ter no conhecimento da palavra através dessa série vai ser realmente muito grande. Portanto, te parabenizo por tomar a decisão de estudar aqui junto com a gente. Eu vou, nesse momento, já estar chamando aí a vinheta para preparar a gente para começar o estudo de hoje à noite. Antes disso, você já sabe, deixa aí no comentário do vídeo quais são as suas expectativas em relação ao tema que a gente vai estar estudando hoje, que é sobre o grande conflito entre as forças do bem e do mal. E, ao mesmo tempo, quem é você, de onde você está falando, para que a gente saiba exatamente quem é que está aí do outro lado. Ok? Eu já volto, não sai daí. E nós estamos de volta com a nossa série Eu Acredito, estudando as 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu sou o pastor Samuel Camilo. O nosso tema de hoje, como mencionamos há pouco, é um grande conflito. A doutrina da salvação é o subtópico de onde vem essa mesma doutrina. Essa é a crença número 8. Só para você recapitular aquilo que estudamos até agora, nós vimos alguns subtópicos já. O primeiro subtópico que vimos foi a doutrina de Deus, aonde analisamos 5 doutrinas, que foi as Escrituras Sagradas, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Depois vimos a doutrina do ser humano, aonde estudamos sobre a criação e a natureza da humanidade, que foi o tema que estudamos na semana passada. Hoje, abrindo esse novo subtema, estudaremos sobre a doutrina da salvação, aonde teremos a oportunidade de dar 4 temas. Hoje estudaremos sobre o grande conflito, na semana que vem sobre vida, morte e ressurreição de Cristo, depois sobre a experiência da salvação e sobre o crescimento em Cristo. Só coisa boa que a gente vai ter aqui nesse tópico. Temas realmente fantásticos. Você vai, com certeza, ser edificado espiritualmente a respeito dele. Bom, o resumo da crença número 8, que vai aparecer na página 126 do livro Nisto Cremos, diz assim: toda a humanidade está agora envolvida num grande conflito entre Cristo e Satanás quanto ao caráter de Deus, sua lei e sua soberania sobre o universo. Esse conflito se originou no céu quando um ser criado, dotado de liberdade de escolha, por exaltação própria tornou-se Satanás, o adversário de Deus, e conduziu à rebelião uma parte dos anjos. Ele introduziu o espírito de rebelião nesse mundo ao induzir Adão e Eva ao pecado. Esse pecado humano resultou na deformação da imagem de Deus na humanidade, no transtorno do mundo criado e em sua consequente devastação por ocasião do dilúvio global, conforme retratado no relato histórico de Gênesis 1 a 11. Observado por toda a criação, esse mundo se tornou palco do conflito universal, dentro do qual será finalmente vindicado o Deus de amor. Para ajudar seu povo nesse conflito, Cristo envia o Espírito Santo e os anjos leais para os guiar, proteger e amparar no caminho da salvação. Como eu tenho sempre mencionado na introdução do nosso estudo, eu sei que aqui tem muita informação, mas de qualquer maneira, nós vamos perceber no nosso estudo que toda essa informação tem embasamento bíblico. Antes de podermos buscar esse embasamento, eu quero convidá-lo para fazermos uma oração juntos, convidando o Espírito Santo, o mesmo que trabalhou com os profetas e os apóstolos da antiguidade, que revelou a eles a sua verdade e, ao mesmo tempo, que inspirou-os a escrever essas verdades na palavra de Deus, que ele também nos ajude, que nos ilumine a compreender aquilo que ele revelou e inspirou. Ore comigo. Obrigado, Senhor Deus, por tua palavra. Fala conosco através dela agora. Que o teu Espírito seja dinâmico nessa apresentação, pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Bom, a primeira coisa que precisamos compreender é o que a Bíblia fala sobre a origem do mal. O mal existe no nosso planeta. Eu não preciso aqui gastar muito tempo falando a respeito disso. Ao olharmos à nossa volta, percebemos tanta maldade, tanta coisa ruim. Os discípulos, certa feita, chegaram para Jesus e disseram: Senhor, como surgiu o mal aqui no planeta? E Jesus respondeu de uma maneira muito simples, dizendo: o inimigo fez isso. Deus não é responsável pelo mal, mas há um inimigo
que trabalha para poder fazer com que o mal se estabeleça no mundo perfeito criado por Deus. E quando olhamos para a Bíblia, nós descobrimos que o mal, ele surgiu em meio à perfeição da criação de Deus. Do lugar menos provável surgiu o mal, do céu. É algo realmente muito complicado de se entender. Mas vamos dar uma olhada aqui em Ezequiel, capítulo 28, verso 12, e nós vamos ter a oportunidade de compreender aqui alguma coisa a respeito disso. O texto diz: Filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe. Faz uma pausa aqui, só para você poder entender uma coisa. Às vezes, na Bíblia, nós começamos um relato, e às vezes o relato está falando sobre um determinado personagem, e no meio, às vezes, esse indivíduo se identificou tanto com o outro, que às vezes os relatos são meio que unidos numa só descrição. Você vê, por exemplo, a respeito de dois acontecimentos, você encontra em Mateus 24, aonde Jesus ele fala ao mesmo tempo sobre a destruição de Jerusalém e sobre os sinais da vinda de Jesus, da segunda vinda. Nesse texto, ele fala ao mesmo tempo das características do rei da cidade de Tiro, uma cidade da antiguidade, como também fala a respeito do indivíduo com o qual o mal surgiu, que nesse texto ele é descrito como Lúcifer, ou como o portador de luz, mas que acabou recebendo o nome de diabo ou Satanás. Dois termos, um deles é grego, o nome diabo vem de diabolos, do grego, e ao mesmo tempo Satanás, que vem do hebraico Shatan. Ambos os nomes significam a mesma coisa, que é o adversário, aquele que luta contra. Portanto, nesse texto nós vamos ver como ele era antes que o pecado surgisse no seu coração. Aí o texto diz: assim diz o soberano, o Senhor, você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Esse ser foi criado por Deus perfeito. Ele era modelo de perfeição. Ele era cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Se você ler o restante do capítulo 28, você vai descobrir que ele foi colocado como o líder dos querubins cobridores, aqueles que estavam mais próximos de Deus, líder da hoste angelical. Ele tinha realmente grande poder, grande autoridade diante das hostes de Deus. Mas como um ser como esse permitiu que o mal chegasse ao seu coração? O pecado original surgiu dentro do seu coração. E não existe uma explicação para o surgimento do mal no coração de um ser perfeito. Até porque se nós descobrirmos, se nós conseguimos encontrar uma justificativa para isso, nós vamos dizer que existe razão de ser para o mal. E não existe. Mas nós também sabemos o que é que ele guardou no coração. E dê uma olhada no texto de Isaías, capítulo 14, versos 13 e 14, que é um texto paralelo ao texto de Ezequiel, capítulo 28. Esses dois capítulos são os capítulos onde encontramos mais detalhes sobre o surgimento do pecado. Olha o que o texto diz. Você dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens. Serei como o Altíssimo. Esse texto, vale a pena também ler todo o capítulo 14 de Isaías depois. Se você tiver a oportunidade de fazer isso, vai valer a pena. O texto está dizendo que ele estabeleceu no seu coração um desejo. O desejo de subir até o céu. De estabelecer um trono acima das estrelas de Deus. O termo estrelas de Deus, quando você olha o todo, principalmente o livro do Apocalipse, usa muito esse termo. As estrelas de Deus são os anjos de Deus. Então, o que ele está dizendo é: eu vou me assentar acima dos anjos de Deus, eu vou ter autoridade suprema sobre eles. O objetivo dele seria colocar um trono elevado no Monte Santo de Deus, de onde Deus dirige todo o universo, e de ser como Deus, como o Altíssimo. Portanto, esse ser, que é um ser criado, ele é um anjo, ele depende de Deus para sobreviver, mas ele desejou ser igual a Deus. Uma loucura, bem verdade. Algo que é difícil se compreender como que chegou no coração de um ser que foi criado perfeito. E ele começou a disseminar essa mesma ideia junto aos anjos de Deus. E ele conseguiu algum resultado dentro disso. Mas no ápice da sua rebelião, ao abrigar o mal no coração e disseminar as suas ideias revolucionárias junto aos anjos de Deus, o resultado foi terrível. Olha o que o livro do Apocalipse, no capítulo 12, versos 7 a 9, menciona.
Houve então uma guerra nos céus. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. E o dragão e os seus anjos revidaram. Mas esses não foram suficientemente fortes e assim perderam seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Veja o que esse texto está dizendo. Esse texto diz que esse ser que abrigou no seu coração o desejo de ser igual a Deus, ele começou a disseminar as suas ideias junto da mente dos anjos do Senhor. Se você ler todo o capítulo 12, você vai reparar que ele é descrito como o grande dragão, que com a sua cauda ele arrastou um terço das estrelas de Deus. Exatamente nos versículos 5 e 6, o texto vai dizer isso do livro do Apocalipse. O que acabou acontecendo foi que ele, de todos os anjos de Deus, que são milhões de milhões, milhares de milhares, se você pegar esse número e dividir em 3 partes iguais, 2 partes ficaram leais com Deus. Uma parte acreditou na história contada pelo inimigo e ficou do lado dele. E no auge da sua rebelião, ele ousou tentar destronar o próprio Deus. E então Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Miguel é um termo que vai aparecer em alguns momentos na Bíblia, não são em muitos lugares que ele vai aparecer. Vai aparecer lá no capítulo 12, dizendo que ele se levantará no tempo do fim para libertar o seu povo. Miguel, cremos nós, é um dos nomes que foi estabelecido como um dos nomes pré-encarnação para o próprio Cristo Jesus, a segunda pessoa da Trindade Divina. Todas as vezes que ele se levanta para lutar em favor do reino de Deus, ele é chamado de Miguel, quando ele usa a sua armadura como um guerreiro celestial. E a primeira vez que ele usou essa armadura para entrar em batalha foi exatamente aqui, nesse momento, quando ele e os seus anjos, ou seja, 2/3 dos anjos de Deus, juntamente com Miguel, o grande príncipe, ou Miguel, a segunda pessoa da Trindade Divina, lutaram contra o dragão. E o dragão, ele tinha aqui o dragão e os seus anjos revidaram, é claro, mas ele tinha aqui algumas coisas que contavam completamente favoráveis a ele. Primeiro, ele era minoria, porque do todo de anjos de Deus, 1/3 ficou ao seu lado, 2/3 ficaram leais a Deus. Mas nós não podemos pintar esse quadro dizendo que são 2 titãs que estão lutando um contra o outro, que são 2 indivíduos com poder igual que estão lutando, porque não é essa a realidade. Miguel, que é um dos nomes pré-encarnação de Cristo Jesus, segunda pessoa da Trindade Divina, é Deus. E esse dragão, que era chamado de Lúcifer, antes que ele se tornasse o adversário e recebesse o nome de Diabo e Satanás, ele é um ser criado. Então isso não foi uma guerra de igual para igual. Se o Senhor Deus quisesse destruir o inimigo, ele o teria feito com um estalar de dedos. Porque o Senhor Deus tem todo o poder no céu e na terra. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, juntos, eles são a fonte de vida do universo. Se por um acaso se houvesse a possibilidade deles deixarem de existir, tudo que tem vida no universo também deixaria de existir. Portanto, nessa luta, o que era óbvio que iria acontecer, aconteceu. O velho dragão, a velha cobra chamada Diabo e Satanás, acabou sendo lançado fora do céu. Por que foi lançado fora? Porque, veja, nessa rebelião que começou no céu, eu agora vou te apresentar aqui o todo daquilo que a Bíblia menciona. Esse inimigo se levantou contra Deus, dizendo que se ele tivesse uma oportunidade, ele governaria melhor do que Deus. Que Deus era um ser injusto. Que se Deus resolvesse, de alguma maneira, dar a ele uma oportunidade de poder governar, ele daria liberdade aos anjos, como se os anjos não tivessem liberdade. Ele mencionou que as leis que Deus estabeleceu para poder guiar, dirigir o seu universo, tolhiam a liberdade das pessoas, dos seres criados. E que, na verdade, os anjos de Deus eram escravos dele, não seres livres, tratados como filhos. E com essa base, ele lançou uma semente de dúvida no coração dos anjos de Deus, ao mesmo tempo dos mundos não caídos. E veja, no meio disso tudo, se Deus o destruísse, ficaria uma grande interrogação na mente de uma série de outros anjos, quem sabe, ou até mesmo de outros mundos criados por Deus, perguntando-se, será que ele não tinha razão? E Deus é um Deus tão justo
que ele não destrói o diabo, por quê? Porque ele diz, olha, você acha que pode fazer melhor que eu? Então ofereça a tua plataforma de governo para os mundos que eu criei. E se algum deles aceitar a sua plataforma de governo, você terá um tempo para governar sobre eles? Bom, e ele foi parar aonde? Olha ali, ele e os seus anjos foram lançados à terra. É isso que o verso 9 diz. Esse foi o momento em que nós ganhamos na loteria, ao contrário. E Jesus, ele descreveu o destino dos anjos rebeldes depois dessa primeira grande batalha no céu. Em Lucas capítulo 10, versos 8, ele diz, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Ele veio do céu, o lugar da habitação de Deus, e ele veio para cá, para o nosso planeta. E a partir desse momento, a humanidade começa agora a ter contato com a rebelião. E uma pergunta que talvez você possa fazer nessa altura é, por que os seres humanos se envolveram na rebelião? Uma coisa que nós precisamos entender aqui é que, tendo sido expulsos do céu, o Satanás, ele espalhou a sua rebelião aqui no nosso mundo. Ele disfarçado de serpente e utilizando os mesmos argumentos que haviam causado a sua própria ruína no céu, que fez com que ele conseguisse enredar os anjos de Deus, ele conseguiu minar a confiança de Adão e Eva em Deus. E Gênesis capítulo 3 vai falar sobre isso. E no versículo 5, na abordagem que ele fez com Eva, ele diz, Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão, e como Deus conhecerão o bem e o mal. Deus havia dito para Adão e Eva, segundo aquilo que o capítulo 3, versos 1 a 4 mencionam, que eles poderiam comer de todas as árvores do jardim, menos daquela árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa não era uma árvore que possuía propriedades venenosas. Não, não era isso. A árvore do conhecimento do bem e do mal era nada mais nada menos do que um acordo entre Deus e o ser humano. Deus, em algum momento da eternidade, se sentou com Adão e Eva, logo depois da criação, e disse para eles, olha, eu não sou a única opção que existe no universo. Começou uma rebelião no céu e um anjo resolveu começar um processo de rebelião dizendo que ele faria melhor do que eu se tivesse a oportunidade de poder governar. Enquanto vocês quiserem que eu governe sobre vocês, então vocês não vão comer desse fruto. No dia em que vocês comerem desse fruto, vocês vão estar dizendo através dessa atitude que vocês querem que o rebelde governe sobre vocês. E agora, quando ele aparece para Eva disfarçado de serpente, porque ele vem usando a serpente como médium, ele diz, é assim que Deus disse, no versículo 4, ele vai dizer que vocês não podiam comer de nenhuma das árvores do jardim. Se tem uma coisa que ele é especialista em distorcer as palavras de Deus. E a Eva se volta esperando encontrar um anjo com o qual ela pretendia discutir, e ela vê uma cobra, uma serpente, que era um dos seres mais belos criados por Deus. E agora ela estava falando, e através da serpente ela diz, não, não é assim. Certamente não morrerás, mas se você comer desse fruto, vai acontecer outra coisa. E Deus sabe o que vai acontecer. Porque no momento em que vocês comerem do fruto, os seus olhos se abrirão e como Deus conhecerão o bem e o mal. O que ele vai dizer para Eva agora é o seguinte, se vocês comerem desse fruto, vocês vão ser iguais a Deus. Lembra do que ele queria lá no céu? Do que o Isaías capítulo 14 diz para a gente? Ele queria ser igual a Deus. E agora ele faz com que o mesmo pecado do qual ele era culpado nascesse no coração da Eva. E o versículo 6 vai dizer que vendo Eva que o fruto era desejável para o paladar e ao mesmo tempo para dar entendimento, ela tomou do fruto, comeu e levou para o seu marido e ele comeu também. Qual é a ideia aqui dessa situação? A ideia é a seguinte, através desse gesto, ele fez com que Adão e Eva se tornassem agora seus cúmplices na rebelião. Há uma coisa que você precisa compreender. Quando ele fez com que Adão e Eva caíssem no pecado, qual era o seu propósito? Ele queria fazer da terra o seu quartel-general. Ele queria fazer de Adão e Eva os seus parceiros. Adão e Eva tinham recebido um dom de Deus, nós vimos isso no nosso estudo sobre a criação, o dom de se procriar, de gerar filhos. E dentro do nosso planeta havia ainda a árvore da vida, que perpetuava a vida do ser humano. E há uma coisa que você precisa compreender. Se há uma coisa que o diabo ele é mortal. Então o que ele pretendia? Ter acesso à árvore da vida, comer dela, fazer com que Adão e Eva se multiplicassem e tivessem muitos filhos,
aumentar assim o seu exército, composto agora por anjos rebeldes e ao mesmo tempo por seres humanos rebeldes, e a fazer com que a rebelião se espalhasse por todo o universo. Ele só não conseguiu isso porque o Senhor Deus impediu, mas esse é um tema que a gente vai estudar na próxima semana. Mas o fato é que assim a humanidade acabou se tornando parceira do inimigo. E depois de enredar Adão e Eva na rebelião, que Gênesis 3 vai mostrar para a gente, Satanás conseguiu também envolver os filhos de Adão e Eva, até que a maldade atingiu seu limite máximo. Um dos textos mais tristes que encontramos no livro de Gênesis é o capítulo 6, verso 5, que diz: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. E o versículo 6 vai dizer: e isso pesou no coração de Deus. Deus percebeu agora que pouco tempo depois que a rebelião tinha chegado no planeta, os filhos de Adão e Eva, em sua grande maioria, haviam aceito a proposta da rebelião e estavam vivendo a proposta dessa mesma rebelião. E a consequência foi isso: a perversidade do ser humano tinha aumentado na Terra e toda a inclinação dos seus pensamentos, do seu coração, era sempre e somente para o mal. E com isso, algumas coisas aconteceram. Isso é claro que gerou um impacto tremendo sobre a raça humana. E o impacto a gente percebe exatamente no desdobramento dessa mesma história. A partir daí, a humanidade seguiu por um caminho de degradação. Enquanto de tempos em tempos, Deus entrava em cena, na história, impedindo que o inimigo tivesse o domínio total. Deus sempre teve alguns que estavam do seu lado. Mas em comparação com aqueles que estavam lá da rebelião, esse pessoal que é chamado de o povo de Deus, do remanescente de Deus, eles eram minoria. A gente também vai estudar sobre isso mais adiante. Mas vejam o que vai acontecer com o desdobramento dessa mesma história. Se você der uma olhada, Gênesis capítulo 7, versos 17 a 20, diz que Deus teve que utilizar um grande dilúvio para purificar o mundo dos seus impenitentes habitantes, para conceder à raça humana um novo começo. E através do Noé, bem como dos seus 3 filhos, o Cã, o Sem e o Jafé, repovoar a terra. Por quê? Porque a rebelião tinha feito com que o ser humano chegasse a um determinado ponto que, se Deus não intervisse, eles iam colocar a própria existência humana em xeque e, ao mesmo tempo, destruiriam o planeta. Antes que eles fizessem isso, o Senhor Deus entrou em cena e enviou o dilúvio. E se você acha que com isso o problema do pecado e da rebelião acabou, pouco tempo depois do dilúvio, os descendentes do fiel Noé se desviaram de Deus e desafiadoramente concretizaram a sua desconfiança de Deus ao erigir a Torre de Babel. Deus subverteu a rebelião humana pela confusão das línguas, lá em Gênesis capítulo 9, verso 1, verso 11, e no capítulo 11 você encontra isso. O ser humano, agora, pouco tempo depois do dilúvio, um cara chamado Nimrod, descendente de Cã, filho de Noé, foi até a planície Sinear e resolveu construir uma torre. Pode parecer apenas um empreendimento humano, mas o que eles queriam fazer era construir uma torre para que, se Deus enviasse um novo dilúvio, que eles pudessem subir na torre e escapar do próprio Deus. E a partir agora desse ajuntamento, um processo de paganismo começou a tomar forma com muita força. Aliás, aquela região que depois recebeu o nome de Babel, porque Babel é uma palavra que significa confusão, aquele lugar acabou se tornando depois um lugar chamado Babilônia, a cidade chamada Babilônia, que se tornou um símbolo da rebelião contra Deus. Pouco tempo depois. E se você acha que terminou por aí a situação, não terminou. Algum tempo mais tarde, depois da confusão das línguas que Deus efetuou ali em Gênesis capítulo 11, com a terra se aproximando da apostasia total, Deus ele estendeu o seu conceito com Abrão. E por intermédio desse patriarca, Deus planejava abençoar todas as nações do mundo. Em meio a todas as pessoas, e o Abrão morava ali muito perto, inclusive de Babel, ou de Babilônia. Ele morava em Ur, uma cidade próxima ali, realmente, de Babilônia. E Deus percebe que ele tem um coração voltado para si mesmo, apesar de seu pai Terá ser um indivíduo que
adorava outros ídolos, a outros deuses, a outras divindades também, além de adorar a Deus o Senhor Deus chamou Abraão para que Abraão oferecesse exclusividade dentro da sua adoração. E a partir dele o conhecimento de Deus se tornasse comum a todas as pessoas. E se você acha que com isso Deus resolveu o problema da rebelião, não, isso não aconteceu. Com as sucessivas gerações de descendentes de Abraão, você percebeu que os descendentes do Abraão se provaram infiéis ao gracioso concerto divino. Envolvidos no pecado, eles contribuíram com Satanás, ajudando o inimigo a alcançar o seu objetivo na grande controvérsia, no grande conflito entre as forças do bem e do mal, que foi a própria crucificação do autor e, ao mesmo tempo, fiador do concerto, que é Cristo Jesus. Só para poder lembrar a vocês que quem orquestrou a morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário foram os descendentes do Abraão. Foram os próprios judeus. E você vai entender, na sequência, como foi que tudo isso aconteceu. Nós precisamos entender aqui que existe uma questão cósmica do grande conflito. E qual é a chave, a questão chave, nessa luta de vida ou morte que se trava no universo? A resposta para isso é a lei e o governo de Deus. A lei moral de Deus é tão necessária à existência de seu universo quanto são as leis físicas que o mantêm unido e em funcionamento. Pecado é a transgressão da lei, é a descrição daquilo que 1 João capítulo 3, verso 4 nos diz. E a ausência de lei resulta na rejeição de Deus e do seu governo. Então a gente precisa compreender aqui que a questão crucial do grande conflito existem duas hipóteses, duas propostas dentro do grande conflito. A proposta de Deus é uma existência com responsabilidade. Então, Deus estabelece leis. As leis, elas não visam, de alguma maneira, diminuir a nossa liberdade, mas visam, de alguma forma, fazer com que todos sejam livres. Por quê? Porque se eu achar que eu sou livre para fazer tudo o que eu quiser, em algum momento a minha liberdade vai passar por cima da liberdade do outro. Eu vou dar um exemplo. Se eu achar, por exemplo, que eu sou livre para poder chegar aqui na casa do meu vizinho e pegar a casa dele para mim, se eu for mais forte que ele e, através da força, conseguir tomar a casa dele, e eu achar que isso está tudo certo, mesmo que eticamente isso seja condenável, então eu vou estar no caminho da rebelião. O rebelde, ele diz que você tem que ser livre para fazer o que você quiser, sem se preocupar com as consequências. Então, se você pode, você consegue. Aí é a lei onde os mais fortes predominam. Mas dentro do reino de Deus, Deus diz, olha, você é livre, mas para que você seja livre e respeite a liberdade do seu vizinho, faz o seguinte, não roube e não mate. Contente-se com o que você tem. E então, quando eu respeito a lei de Deus, e mesmo sentindo o desejo de ter a casa do meu vizinho, eu digo, não, a casa é dele. E a Bíblia diz, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem os bens do teu próximo, nem nada que pertence ao teu próximo. Então, quando eu decido deixar de cobiçar o que é do meu próximo, e eu decido que eu não vou lançar a mão e roubar o que é do meu próximo, mesmo que eu tenha poder e força para poder matá-lo, eu com isso estou obedecendo à lei de Deus. A lei de Deus visa que eu seja livre e, ao mesmo tempo, respeite a liberdade do outro. Assim como respeite a liberdade de Deus. Quando você olha para os 10 mandamentos, você percebe nitidamente isso. Os primeiros 4 mandamentos mostram como é que eu respeito a liberdade de Deus. Eu sou livre. Ok, mas para que eu seja livre e respeite a liberdade de Deus, eu preciso seguir os primeiros 4 mandamentos. E os últimos 6 mandamentos eu sou livre, mas para que eu respeite a liberdade do meu próximo, então eu preciso obedecer os últimos 6 mandamentos. Então você tem duas hipóteses, são dois estilos de vida que são oferecidos, um por Deus, outro para a rebelião. Deus vai oferecer o estilo de vida que é baseado na lei da liberdade. Por que é a lei da liberdade, como ela é mesmo chamada na Bíblia? Porque quando eu obedeço seus mandamentos, eu sou livre e respeito a liberdade do meu próximo. O inimigo vai dizer, não se preocupe nem com Deus e nem com o seu próximo. Você é o centro do universo, preocupe-se apenas consigo mesmo. E viva a vida do jeito que você quiser. Mas ele não conta
que isso vai terminar em desgraça, em maldade. E quando eu acho que eu sou livre para poder fazer tudo que eu quiser, eu vou trazer sérias consequências para a minha vida. Porque, por exemplo, eu sou livre para poder comer e beber absolutamente tudo que eu quiser. Mas ele não conta para mim que se eu quiser, por exemplo, beber álcool, eu vou me tornar escravo do álcool. O álcool vai se tornar meu senhor. Eu sou livre para poder usar drogas, mas ele não me conta que se eu resolver usá-las, eu vou me tornar escravo daquilo que eu resolvi dar liberdade para poder fazer. Então, quando você segue os mandamentos de Deus, os mandamentos são como parâmetros. Diz assim, para você ser livre, fica dentro desses parâmetros. Porque daí você vai ser livre e o teu próximo também. O inimigo, ele diz que você tem que ser 100% livre, mas enquanto você está buscando isso, você se torna escravo. É isso que nós percebemos através da Bíblia. E nesse meio tempo, nós temos que entender que Cristo tem um papel fundamental nesse processo. Porque, como você já viu lá atrás, a primeira batalha que aconteceu no céu foi contra a segunda pessoa da Trindade Divina. Cristo Jesus, que antes da sua encarnação, um dos seus nomes era Miguel, o grande príncipe que vestiu a armadura e liderou os anjos na batalha contra o arqui-inimigo, o diabo e Satanás, e que o venceu. Essa luta, essa foi apenas a primeira luta que aconteceu no céu. Outras batalhas aconteceram depois. E quando olhamos para a Bíblia, nós percebemos exatamente isso. As tentações, por exemplo, enfrentadas por Cristo durante o seu ministério terrestre, revelam a gravidade da controvérsia no tocante à obediência e, ao mesmo tempo, a submissão à lei e à vontade de Deus. Os evangelhos mostram 3 tentações que Jesus sofreu. E em todas elas você encontra um ataque direto às leis de Deus e, ao mesmo tempo, a confiança em Deus. Na primeira tentação, o objetivo do diabo era fazer com que Jesus Cristo desconfiasse da palavra do Pai. Lá em Mateus capítulo 4, verso 3, o texto vai dizer que depois de 40 dias e 40 noites em que Jesus estava em jejum, já estava com muita fome, enfraquecido, e ele estava jejuando por quê? Porque ele veio como o segundo Adão. E como para vencer onde o primeiro Adão havia pecado, havia falhado, e como ele não veio com o seu poder enquanto divindade, ele teve que vir com as mesmas limitações que o primeiro Adão tinha. Ele não podia ter um conhecimento antecipado de todas as coisas. Ele agora estava para começar o seu ministério terrestre. E antes que isso acontecesse, ele foi para o deserto, ele foi batizado pelo João Batista, e na sequência ele foi para o deserto, onde ele, durante 40 dias, esteve em jejum e oração para descobrir quais seriam os próximos passos que ele deveria tomar agora dentro do seu ministério terrestre. E nisso o diabo apareceu para ele, depois de 40 dias, ele já enfraquecido, e disse, se você é o Filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. Veja, o grande propósito dele era fazer com que ele desconfiasse da filiação divina. E ao mesmo tempo da palavra do Pai. Por que da palavra do Pai? Porque um pouquinho antes, em Mateus no capítulo 3, verso 17, esse é o momento que Mateus vai descrever o batismo de Cristo Jesus. Enquanto ele estava na água, o Espírito Santo desceu em forma corpórea sobre ele, como uma pomba, e do céu se ouviu uma voz que dizia, esse é meu filho amado, que me dá grande alegria. O pai já tinha dito que ele era o seu filho. Jesus havia ouvido essa voz. O João Batista, que estava fazendo o seu batismo, também ouviu. Várias pessoas no meio da multidão também ouviram essa mesma voz. O pai já tinha dito quem ele era. Ele era o seu filho amado. O propósito, portanto, do diabo com essa primeira tentação era agora fazer com que Jesus olhasse para os problemas e dificuldades que ele estava enfrentando e, tomando esses problemas e dificuldades que ele enfrentava, porque ele estava com fome e com sede, que ele agora usasse o seu poder enquanto segunda pessoa da Trindade Divina para transformar pedras em pães e matar assim a sua fome e, ao mesmo tempo, tentar provar através da sua atitude que ele era o Filho de Deus. Mas Deus não trabalha dessa maneira. Deus trabalha tendo como base a sua palavra. E aqueles que não confiam na palavra de Deus vão ser facilmente enganados pelo diabo. Eu tenho encontrado no decorrer do meu ministério algumas pessoas que tentam vir até o Senhor Deus para poder dizer, pastor, olha, ora por mim para eu tentar descobrir qual é a vontade de Deus. E quando
às vezes elas começam a dizer qual é o problema, você começa a perceber, não, mas Deus já falou o que ele pensa a respeito desse assunto, está revelado na palavra. Eu me lembro, por exemplo, uma moça que me procurou e falou assim, pastor, queria que o senhor orasse por mim, porque eu conheci um rapaz muito bom e tudo, mas ele é ateu, e eu queria que você orasse pedindo para que Deus me mostrasse o que é que ele quer para a minha vida. Eu disse, olha, filha, eu não preciso nem orar para saber a vontade de Deus, porque ele já revelou na sua palavra. Não existe nenhum tipo de ligação entre luz e trevas. Isso a Bíblia chama de julgo desigual, está lá na palavra. Se você pretende ficar com esse rapaz, dê tempo para que ele conheça a Deus e tome uma decisão por Deus. Se ele não tomar, isso vai dar errado na sua vida. E quem fala de um tema como esse, eu poderia falar de muitos outros. Às vezes, nós queremos provar o Senhor Deus, quando ele já revelou na sua palavra. Deus não é o tipo de pessoa que fica repetindo o que ele falou. Se ele falou, está falado, ele não muda. Pode passar o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão, disse o Senhor Jesus. E o pai já tinha dito, você é o meu filho amado, que me dá muita alegria. E agora o diabo vem e diz, se você é o filho de Deus, prove. Você não tem que provar quando Deus já revelou. Por isso Jesus vai responder. As escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Mateus capítulo 4, verso 4. E Jesus, quando vai responder, ele vai usar a palavra revelada de Deus. O que ele está dizendo quando ele está usando a palavra de Deus? Ele está dizendo, olha, eu não preciso provar nada quando o Pai já revelou. O que está revelado não tem que ser discutido. Sabe, hoje eu encontro muita gente tentando discutir sobre coisas que estão na palavra de Deus. Por exemplo, eu vou mencionar aqui uma questão que talvez algumas pessoas vão ficar muito chateadas com o que eu vou falar. A Bíblia menciona que Deus ama todas as pessoas, todos, independente da fraqueza moral que possuam. Mas Deus não aceita a prática do pecado. A Bíblia vai dizer que Deus condena a prática do pecado. Por exemplo, a homossexualidade é descrita, a prática da homossexualidade é descrita na Bíblia como um pecado. Assim como o orgulho, a vaidade, como a promiscuidade, como a mentira, como o roubo, como o adultério, como a morte. É visto como um pecado, a prática da homossexualidade. Então, a pessoa que é homossexual, ela é aceita por Cristo Jesus. Mas uma vez que ela é aceita por Cristo Jesus, ela não vai continuar na prática da homossexualidade. Aí, hoje, a gente encontra uma grande quantidade de pessoas tentando legitimar a prática da homossexualidade pela Bíblia. Por exemplo, alguns dizem assim, olha, nós encontramos um caso de homossexualidade revelado na Bíblia através de Davi e Jonatas, porque Davi disse para Jonatas que o amor que ele sentia por ele excedia o amor das mulheres. Bom, se tem uma coisa que você pode falar a respeito de Davi, é que Davi tinha um problema moral. Ele tinha, que foi a luta dele a vida toda. É que Davi gostava demais de mulher. É tanto que ele casou com um montão delas e depois ainda foi lá e cobiçou a mulher de um dos seus generais, adulterou com ela, mandou matar o cara para poder ficar com a mulher dele. E depois sofreu as consequências, obviamente, dos seus atos. Se tem uma coisa que você pode falar de Davi, é que Davi era um cara que gostava demais das mulheres. Mas aí você encontra um grupo de pessoas que tenta legitimar algo que Deus se revelou na sua palavra, dizendo que a prática da homossexualidade na Bíblia é vista como uma abominação. E que aqueles que praticam esses atos, Apocalipse capítulo 20 vai dizer, que o lugar deles será, 20 e 21, é no lago que arde com fogo e enxofre. Então, eu não posso agora tentar, porque eu tenho essa fraqueza moral, eu agora vou tentar justificar a minha fraqueza através de outros meios que não seja a Bíblia, ou tentando retirar da Bíblia a palavra de Deus. Foi isso que o diabo tentou fazer com Jesus, e Jesus respondeu, as Escrituras dizem. Você pode compreender, portanto, aqui, que a mesma coisa que ele fez com Adão e Eva, fazendo com que Adão e Eva tentassem ignorar o que Deus já tinha dito, quando Deus disse para Adão e Eva, se vocês comerem dessa árvore, certamente morrerão. Ele vem e diz, não, vocês não morrerão. Não é bem assim. Com Cristo Jesus, o Pai tinha dito, você é meu filho amado. Agora ele vem e diz, se você é o filho de Deus. Por isso, quando Jesus vai responder,
As Escrituras dizem. Está escrito. Se Deus disse, você não deve questionar. Agora, você vai encontrar aí a segunda tentação, a tentação 2, aonde ele vai tentar Cristo Jesus para que, através das suas atitudes, ele tentasse o próprio Pai. O Mateus capítulo 4, versos 5 e 6 vai dizer que então o diabo levou a cidade santa até o ponto mais alto do templo e disse: se você é o filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem, ele ordenará a seus anjos que o protejam. Eles o sustentarão com suas mãos para que não machuque o pé em pedra alguma. Nessa segunda tentação, o diabo é tão terrível e tão astuto que ele percebeu que Cristo Jesus estava antenado em relação ao que o Pai já tinha dito. Então, para tentar Jesus, ele vai tirar fora do contexto um texto das Escrituras Sagradas, uma parte do Salmo 91. Para poder dizer, olha, ele leva Jesus até o alto da torre, de uma das torres do templo, e diz assim: se joga daqui para baixo, porque a Bíblia diz que Deus vai colocar os anjos para te proteger, eles vão te sustentar com as suas mãos para que você não machuque o seu pé em pedra alguma. Então vai lá, se joga. Mas em nenhuma parte da Bíblia, a Bíblia diz que você poderia se jogar de cima de um prédio, que os anjos iam te segurar. Não. A Bíblia, o contexto do Salmo 91 é quando você estiver em perseguição ou sendo perseguido pelo inimigo, os anjos de Deus vão te proteger. É isso que ele está dizendo. Mas ele agora vai distorcer a palavra para tentar fazer com que Jesus entrasse numa atitude de arrogância para com o Pai. E Jesus vai responder como? Mas as Escrituras também dizem: não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Jesus vai responder com assim diz o Senhor. E a gente tem que estar muito antenado, porque a rebelião continua usando a mesma estratégia. Às vezes pega um texto da Bíblia fora do seu contexto para poder tentar criar um pretexto e fazer com que você desacredite da palavra de Deus. Tanto que o apóstolo Paulo chegou a dizer, mesmo que um anjo do céu apareça para vocês pregando um evangelho diferente desse que já foi pregado, não creiais, porque isso é coisa do mal. O que significa que o diabo é capaz de se transfigurar até mesmo em anjo de luz para poder enganar as pessoas. Com Cristo Jesus, ele não conseguiu. E na terceira tentação, ele tentou Jesus a escolher o caminho mais fácil. Em Mateus, no capítulo 4, versos 8 e 9, ele disse: em seguida o diabo levou até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos desse mundo e a sua glória. Eu lhe darei tudo isso, declarou. Basta ajoelhar-se e adorar-me. Jesus sabia que ele tinha nascido para poder morrer. O Evangelho de João vai deixar isso bem claro. No Evangelho de João, Jesus já começa a morrer logo no capítulo 1. Ele diz, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada que foi feito se fez. Mas o verbo se tornou carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E aí ele vai dizer que a luz de Deus veio aos homens, mas eles amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E na sequência ele já vai dizer que ele veio para morrer. E aqueles que crerem no nome de Cristo Jesus e no sangue que ele verteu na cruz do Calvário terão vida eterna. Portanto, Jesus sabia que ele tinha nascido para poder morrer. Ele assumiu a humanidade para pagar o preço exigido pelo pecado. Agora o diabo olha para ele e diz assim, não, você não precisa morrer não. Eu tenho um caminho mais fácil para você. Faz o seguinte, ó. Você quer a Terra de volta? É isso que você quer? Você quer o planeta Terra? Você quer a humanidade de volta? Faz assim, eu vou te mostrar. E ele dá uma visão para Cristo Jesus. E ele mostra todos os reinos desse mundo, tudo que havia de mais bonito, de mais rico. E diz, eu te devolvo tudo isso. Você não precisa morrer, não precisa passar pela cruz. Só se ajoelha aqui e me reconhece como Deus. E está tudo resolvido. Ora, se Jesus o reconhece como Deus, ele ia ter que se submeter a ele agora como Deus. Por isso Jesus vai olhar para ele e vai dizer, saia daqui, Satanás, disse Jesus. Pois as Escrituras dizem, adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a ele. Você percebe nitidamente aqui que o grande propósito dele agora, nessa terceira tentação, era tentar conseguir com Cristo aquilo que ele não tinha conseguido através da luta no céu. No céu, ele ousou, com os seus anjos leais, lutar contra Cristo Jesus e foi expulso de lá. Agora ele tenta fazer com que Jesus o reconhecesse como Deus. E Jesus não faria isso, assim como não fez. Mas se você acha que o embate entre eles acabou por aí, você está muito enganado.
Porque a luta final entre o bem e o mal aconteceu, na verdade, lá no Calvário. O grande conflito ele alcançou o seu clímax lá na cruz. Satanás ele intensificou seus esforços no sentido de fazer abortar a missão do Salvador, de fazer com que Cristo voltasse para o céu e deixasse a humanidade aqui perdida. E nesse processo, enquanto Cristo esteve aqui na Terra, o diabo conseguiu algumas vitórias. E quando você olha para os evangelhos, você percebe nitidamente isso. Por exemplo, o diabo usou os líderes religiosos da época de Jesus, que por causa da inveja face à popularidade de Jesus, acabou causando tantos problemas que Jesus Cristo teve que encerrar o seu ministério público mais cedo. João capítulo 11, versos 45 a 54, vai mencionar que Jesus estava sendo procurado pelos líderes judeus, lá na região da Judéia, próximo de Jerusalém, e que se ele fosse para lá, ele morreria. E Jesus foi obrigado a se retirar do território da Judéia para não morrer antes do tempo. Então, ele conseguiu acesso aos líderes religiosos da sua época. E antes de eu mostrar aqui a próxima situação, eu quero que você compreenda que o diabo continua usando muitos líderes religiosos com o propósito de enganar as pessoas. Não se engane. Não é porque a pessoa, às vezes, tem a Bíblia, a palavra de Deus na mão, que ela tem a verdade. Se o próprio diabo usa a Bíblia, a gente viu isso na tentação com Cristo Jesus. Mas a palavra de Deus ela tem que ser vista como ela é. Tem muita gente famosa hoje em dia, muitos líderes religiosos dizendo a Bíblia tem que ser atualizada para o mundo que nós temos hoje em dia. A Bíblia não precisa de atualização. Se precisasse, o Senhor Deus já teria feito a atualização. Porque o único que tem autoridade para fazer a atualização, se isso fosse necessário, é Ele. Porque a Bíblia é obra dele. Outra vitória que o inimigo teve é mencionado lá em Mateus capítulo 26, versos 63 e 64, e João capítulo 19, verso 7. Através da traição por parte de um dos seus discípulos, ou seja, do próprio Judas, que era o tesoureiro do grupo, e de testemunhos falsos, porque testemunhas foram contratadas para dizer mentiras contra Jesus Cristo, e Jesus foi preso de maneira completamente clandestina no meio da madrugada, enquanto ele estava lá no Getsemane, no jardim de Getsemane. Ele foi aprisionado, ele foi julgado, foi condenado à morte de forma completamente injusta. Todos os indivíduos que estiverem envolvidos nesse processo, desde os líderes judeus, o Judas, que era discípulo de Jesus, os próprios romanos, entre os quais estava o próprio Pilatos, que teve a oportunidade de libertar Jesus e chegou à conclusão de que ele era inocente, mas não o fez. Todo esse pessoal acabou sendo usado pelo diabo com o propósito de poder tentar impedir que Jesus fosse até o fim e pudesse o vencer na cruz do Calvário. Mas o que aconteceu é que, em absoluta obediência à vontade do seu Pai, e Jesus permaneceu fiel até a morte, e da cruz, ele decretou em simultâneo a sua vitória e a derrota de Satanás, ao dizer, está consumado. E quando disse essas palavras, ele fez aquilo que Gênesis capítulo 3, verso 15 diz, ele esmagou a cabeça da velha cobra chamada Diabo e Satanás. Ali, o dia da execução do diabo foi marcado. E é interessante isso, porque o apóstolo Paulo, ele vai mostrar, ele menciona que a morte de Cristo na cruz, ele fez muito mais do que aquilo que nós podemos ver. Lá em Colossenses, no capítulo 2, versos 13 a 15, ele diz assim, vocês estavam mortos por causa dos seus pecados e da incircuncisão da sua natureza humana. Então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo e pregando-o na cruz. E desse modo desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. É interessante que Paulo aqui ele está usando uma imagem que era muito comum quando, por exemplo, um reino invadia o outro. Roma, geralmente, quando conquistava um novo território, para mostrar que eles tinham total autoridade sobre o país, eles geralmente traziam o rei daquele domínio, publicamente, diante de todos os seus súditos. E começar o general romano, ou, dependendo do caso, até mesmo existem registros
de que o próprio imperador romano chegava diante daquele rei que havia sido vencido, e o rei estava devidamente trajado com a sua armadura, porque ele tinha lutado contra Roma. E então, num gesto de total humilhação, o imperador ou o general começava a tirar as partes da armadura e jogá-las no chão, começando pelas armas, tirando primeiro a sua espada, depois o escudo, a lança, todos os armamentos que ele usava, e depois cada uma das partes da sua armadura, deixando-o completamente nu. Era um jeito de humilhar aquele que havia sido vencido, para que ele entendesse que ele não tem poder e autoridade para se levantar de novo contra aquele que o venceu. O que Paulo está dizendo é que Cristo fez exatamente isso na cruz do Calvário com as forças do mal. Ele tirou a autoridade do diabo, ele tirou a armadura que o diabo usava, ele tirou a autoridade que ele tinha sobre o planeta, e Jesus venceu. Ali ele nos deu o perdão pelos pecados, ali ele cancelou o registro de dívida que havia contra nós, pregando na cruz do Calvário. O diabo foi completamente vencido. O ápice do momento da vitória de Cristo foi a cruz. Mas sabe, João ainda fala sobre o último ato. Ele ainda fala sobre o último episódio, por assim dizer, dessa série, O Grande Conflito. João viu como será o último ato do grande conflito entre as forças do bem e do mal e deixou registrado no seu livro, no livro do Apocalipse, no capítulo 20, verso 10. O diabo que os havia enganado foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já estava a besta e o falso profeta. Esse texto de Apocalipse 20, verso 10, menciona como vai terminar esse grande conflito, o último ato. Veja, Jesus já venceu definitivamente o diabo na cruz do Calvário. Mas por que ele ainda não matou o diabo? Por uma razão simples. Por causa da humanidade. Porque ele queria que a humanidade usasse seu livre-arbítrio para escolher ficar ao lado da rebelião e morrer. Ou se posicionar ao lado de Cristo Jesus e receber o perdão pelos pecados. A humanidade é livre para isso. Mas como a humanidade poderia escolher se não tivesse a oportunidade de conhecer os dois lados? Por isso, desde que Cristo Jesus venceu o diabo na cruz do Calvário, um processo de pregação do evangelho, a palavra evangelho é boa notícia. Qual é a boa notícia? Estávamos condenados à morte eterna, a rebelião tinha tomado conta do nosso planeta, mas Jesus já venceu o rebelde. Ele é o grande vitorioso e muito em breve voltará para buscar, para serem vitoriosos com ele também, todos aqueles que o aceitarem como Senhor e Salvador. E Jesus é tão fantástico que com tanto tempo de antecedência, há 2000 anos atrás, ele já disse que o último ato da vitória dele sobre as forças do mal vai ser jogar o diabo dentro de um lago que arde com fogo e enxofre, aonde ele será destruído. Aonde a besta e o falso profeta, que são auxiliares dele na última grande tentativa de enganar a humanidade antes do retorno de Jesus, já terão sido lançados. Aonde serão destruídos, aonde os demônios serão destruídos. E junto com esse pessoal, com essa vizinhança horrível, estarão também todos aqueles que permanecerem contra o governo de Deus. O Senhor Deus nos ama. Ele demonstrou isso através de Cristo Jesus. Mas dentro do seu amor, ele não tirou de nós o livre-arbítrio. Ele jamais nos levaria à força para um mundo restaurado sem pecado. Nós somos livres para isso. É interessante que na cruz nós percebemos tanto quem é Deus, como também nós percebemos a loucura da rebelião. O livro Nisto Cremos, ele termina o estudo sobre a crença do grande conflito nas páginas 132 e 133 de uma maneira muito interessante, com esse parágrafo com o qual eu gostaria também de terminar minhas considerações. O texto diz assim: a vida de Cristo vindicou a justiça e a bondade de Deus, demonstrando que a lei e o governo de Deus eram justos. Vou fazer uma pausa aqui para dizer a vocês que Jesus Cristo veio para poder mostrar que Deus é amor. É tanto que no momento em que Filipe disse para Jesus, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Ele diz, Filipe, eu estou tanto tempo com vocês e vocês ainda não entenderam. Quem me vê a mim vê o Pai. O mesmo amor demonstrado por Cristo Jesus e ao mesmo tempo a sua obediência à lei de Deus, do governo de Deus aqui na terra, Jesus demonstrou. E deixou claro que aqueles que nascerem no reino vão entrar no reino de Deus e vão estar sujeitos à lei do governo de Deus. Cristo revelou
a falta de fundamento dos ataques de Satanás contra Deus, mostrando que por meio de total dependência do poder e da graça de Deus, os pecadores arrependidos podem se erguer acima dos aborrecimentos e frustrações causados pelas tentações e podem viver vitoriosamente em relação ao pecado. E Jesus mostrou que a vitória dele pode ser nossa vitória. Assim como ele venceu, nós também podemos vencer, porque nós temos, além de tudo, nós conhecemos o caminho, porque está revelado através da palavra de Deus, mas ao mesmo tempo nós temos a graça de Deus, que nos motiva, que nos fortifica, que nos ajuda a continuar caminhando, mesmo quando, vez após vez, a gente vai caindo no caminho. Mas nós sabemos para onde estamos indo. Nós estamos no reino de Deus. Reino esse que possui leis, sim, mas leis de liberdade. É tanto que o próprio Jesus, ele chegou a dizer, se você me ama, obedeça aos meus mandamentos. É uma pena que algumas pessoas querem ver na lei de Deus aquilo que a lei não é. O reino que é sem lei é o reino das trevas. O reino que possui lei, mas lei de liberdade, é o reino de Deus. Eu gostaria de terminar esse momento de estudo da palavra de Deus sobre o grande conflito, fazendo uma prece ao Senhor Deus. Talvez algumas dúvidas a respeito da lei de Deus tenham surgido no seu coração. Guarde-as aí. Dentro da nossa série, a gente vai estudar sobre ela, qual a importância dela e por que ela deve ser ainda levada a sério. A gente vai estudar sobre isso. Mas para já eu queria orar dizendo a Deus que nós queremos fazer parte do seu reino. Não queremos estar do lado da rebelião. Você gostaria de dizer a mesma coisa para ele? Se esse é o seu desejo, então una-se a mim nesse momento em oração. Obrigado, Senhor Deus, porque em tua palavra descobrimos que apesar do grande conflito entre as forças do bem e do mal acontecer exatamente à nossa volta, em Cristo Jesus nós podemos ser completamente livres, porque ele venceu as forças do mal em todos os embates com os quais ele teve que se envolver. Ajuda-nos a podermos nos posicionar ao lado de Cristo Jesus nessa grande batalha e sermos também vitoriosos como ele foi. Pois é em nome dele, em nome de Jesus que oramos. Amém. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado por estar conosco até o finalzinho desse estudo, o estudo da crença número 8 do livro Nisto Cremos. Na próxima semana, nós estudaremos a crença número 9, que será vida, morte e ressurreição de Cristo Jesus. Eu espero por você quinta que vem.